Olá, gente! Estamos aqui novamente para falar um pouquinho com você e falar sobre um assunto que a gente gosta muito, eu e a Luciana. Hoje o assunto é bom, vamos falar de viagens. Pois é, viagem, mas não é viagem só de turismo. São viagens de autoconhecimento, que é um hábito que tanto eu quanto a Lu nós temos já há muito tempo, desde a nossa adolescência, que a gente é empolgado por viagens, mas viagens que nos dão experiência, não é só a questão de visitar um lugar. Então conta um pouquinho, Lu, como é que é isso? Pois é um tipo de experiência que realmente é um chamado que a nossa alma é elevada, né? Então é muito mais do que um cartão postal que a gente vê ao vivo, mas é ir para esse novo horizonte, ir para esse lugar onde eu vou ser profundamente afetada, tocada, inspirada por tudo que compõe esse cenário. Então pode ser um lugar na natureza, pode ser um lugar histórico, pode ser um reduto espiritual de uma força muito grande. E todas as vezes em que uma peregrinação aconteceu na nossa vida, foram sempre momentos extremamente enriquecedores, onde a gente voltou completamente transformado e com um olhar inclusive de até valorizar muito do que a gente vive no cotidiano, né? Então eu acho que a peregrinação, ela sempre nos propõe um desdobramento desse olhar para a vida. Pois é, e peregrinação não tem somente a ver com lugares espirituais, como a Lu falou. Às vezes uma peregrinação se realiza num lugar de natureza selvagem. Sim. Como a gente fez para a Patagônia. Exatamente. Então é um lugar que não tem nenhum vínculo com espiritualidade tradicional, mas ao contrário, nos despertou assim uma questão de amor incondicional por aquela coisa monumental que a gente vivenciou, né? E pra gente foi uma experiência extremamente espiritual. E que gerou várias mudanças, várias percepções novas dentro da rotina do estar morando em São Paulo. Então isso é interessante, porque o que a gente vive quando a gente se abre para uma viagem desse tipo, ela segue trabalhando dentro de nós no cotidiano. E lá na Patagônia, que não foi a primeira viagem assim com esse cunho que a gente fez, mas foi lá que nós tivemos essa ideia de trazer essa experiência que nós temos já bastante para você, né, para levar para um grupo e a partir disso fazer essa experiência em conjunto, porque é sempre muito gostoso compartilhar isso em um grupo maior, com mais pessoas. Pois é, para nós é também um desafio, mas foi algo que, sabe, pulsou mesmo. Se a gente vive tão rico esse tipo de experiência, por que não compartilhar? E quando a gente normalmente faz essas viagens, a gente, nas redes sociais, a gente acaba postando reflexões, imagens, e muitas pessoas, nossa, queria viver uma experiência desse tipo, pego carona nas jornadas que vocês fazem. Então o convite veio através de uma pessoa amiga, querida, que já trabalha com esse tipo de turismo voltado para o autoconhecimento, que é diferente de um turismo convencional, e aí a gente está compondo e lançando agora essa ideia. Então é uma semente para esse ano de 2019 que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês como é que ela vai acontecer. Isso aí chama-se Reencontro com a Essência, essa nossa primeira experiência, e vai ser uma jornada sistêmica em Israel. Israel, esse lugar mágico, berço de 3 grandes tradições espirituais, que com certeza elas de alguma forma elas impactam a todos nós no mundo ocidental, porque nossas raízes cristãs, principalmente cristã aqui no Brasil, tem a ver, né, com Jerusalém, tem a ver com aquilo que aconteceu com Jesus, e que também Jesus, a gente deve lembrar que já veio de um berço judaico, e o judaísmo ele já é uma tradição muito forte, diferente, né, de vários aspectos diferentes do cristianismo, e também o islamismo, que depois considera Jerusalém como uma cidade santa e também tem hábitos bem diferentes. Historicamente o muçulmano, né, o islamismo, ele veio um pouco depois dessa fase, mais ou menos em 500 depois de Cristo, quando Maomé ele estabeleceu os fundamentos, né, da religião, e todo mundo coabita lá naquele lugar, e é essa experiência que a gente quer levar para você e para nós. Uma experiência do diferente, porque peregrinação tem muito disso, né? Do diferente, de experienciar
pessoas, hábitos, línguas, situações, coisas que nos confrontam, e assim a gente começa a ampliar, né, Lu? E por isso a gente precisa se preparar para um tipo de jornada assim, porque não é uma coisa que acontece, né, súbita. Então o planejamento, ele faz parte desse já abrir-se, ele começa com esse sim, algo em você toca quando essa ideia é lançada, você já se assanha por dentro, às vezes você não tem nenhuma razão lógica, por que eu vou fazer uma viagem lá para o Oriente e de repente me deparar com um lugar, sendo que católica, também não sou tão praticante, mas como é, de repente, você seguir os passos de um ser que foi considerado por muito tempo e até hoje ainda sua mensagem toca o nosso coração como um grande mestre espiritual, uma pessoa que realmente deixou todo um legado sobre o que é o amar. Né? O desafio que nós temos como humanidade, que é amar, viver a tolerância, praticar esse sincretismo de maneiras de se conectar com o divino. Então, quando a gente está propondo a ideia, a gente vai desde o comecinho, como é que eu me abro para uma experiência desse tipo? Então, durante esses vídeos que nós estamos inaugurando agora, a gente vai lançar várias reflexões para você já entrando no clima conosco, porque a nossa experiência sempre foi o antes, ele é tão rico quanto a parte do viver a experiência em si, porque o caminho ele se faz ao longo do tempo em que a gente vai se envolvendo. Quando nós em 2014 completamos a travessia da França pela Espanha até Santiago de Compostela, essa foi assim a certeza. Quando a gente chegou na catedral, não era o ponto mais rico e mais tocante para nós, porque ao longo dos 33 dias caminhando, nossa, o que a gente enriqueceu, o que a gente foi desafiado, como a gente pôde interagir com cada lugar, com cada pessoa que cruzou o nosso caminho. Às vezes o silêncio, os sons da natureza falavam tão forte conosco que esses são os tesouros. Então, o como, né, esse meio do jeito que a gente vai preparando vocês vão perceber que há uma riqueza muito bacana aí. E o estarmos lá, claro, aí são as experiências muito pessoais, porque os lugares eles têm uma energia forte. Nós vamos ter guias locais que vão acompanhar tudo isso, vão contextualizar historicamente muita coisa, mas é sem dúvida dentro de você que a grande viagem vai acontecer. Exatamente. E para ajudar nessa grande viagem, nós preparamos também alguns trabalhos de autoconhecimento. Por isso a gente fala jornada sistêmica. Nós iremos fazer constelações, nós iremos fazer várias propostas para você se investigar, para você compartilhar, para você ir descobrindo o que é essa sua essência realmente. Onde que a gente, tirando nossas cascas, né, de católico, muçulmano, judeu, ateu, ou seja lá qual for, né, o tipo de tradição que você tenha ou não tenha, mas tirando todas essas cascas, onde é que a gente se une na essência? Eu com ela com outra pessoa que às vezes é de um outro país, de outra linguagem, e a gente pode se identificar, a gente pode fazer aquilo que Jesus chamava de comunhão, né? Compartilhar amor entre nós, entre todo mundo. E para cuidar especialmente, né, do quanto vai mobilizar talvez de resistências, né, então tem todo um preparo, nós vamos mexer com o corpo, nós vamos mexer com as meditações, porque ir para o outro lado do mundo, certamente a gente vai se deparar com muita coisa desafiadora, então também vai ser criado todo um campo diário para a gente ter os momentos de partilha, os momentos, sabe, de cuidar de si, para poder estar inteiro nessa jornada. Então os momentos vão ser fora, visitando os lugares santos, fazendo todo esse trabalho tão enriquecedor que uma peregrinação tem, mas junto, nós como terapeutas, a gente vai estar cuidando muito desse grupo, porque é um grupo pequeno, nós estamos abrindo para 30 pessoas, para justamente poder dar essa assistência pessoal, para abrir as constelações dentro dos processos que cada um entrar, para acolher as necessidades, os ajustes que o grupo vai em si nos demandar. Então vai ser um trabalho assim muito amoroso, né, pelo que a gente está construindo, assim, tá bem bacana. Exatamente. E o grupo já está se formando, e um dos primeiros que se inscreveram, o nosso amigo Rafael, né, um grande abraço para você, Rafa.
tenho certeza que você está vendo o vídeo aí com a gente, ele falou, eu estou muito tocado pela proposta, mas será que a gente vai fazer essa viagem só para se investigar extremamente, né, para ser virado de ponta cabeça? Porque o Rafa conhece, né, que a constelação ela tem esse poder, né, de nos transformar. E o que eu falei para ele é isso que a Lu deixou aqui para vocês, que o trabalho é muito amoroso. Então a ideia é reconexão com a essência, não é para a gente ficar investigando extremamente nossos monstros, nossos pesos. Pelo contrário, é para ver pontinhos que às vezes a gente não tinha nem noção, mas que estão lá impedindo a nossa luz de fluir, a nossa compaixão de fluir. Essa entrega, né? A entrega, a confiança, e que no fundo, né, essa ideia de Cristo, né, pelo menos na minha percepção, ela vive dentro de cada um de nós. Nós somos também Cristo, né, interiormente. E quem sabe a gente possa identificar nessa jornada um pouquinho desse Cristo dentro de cada um. E aí a gente pode também vivenciar esse grande amor crístico que talvez seja um anseio de tantos de nós buscadores. E encontrar essa maestria dentro do momento de vida que a gente está vivendo, né? Porque muitas vezes parece que a gente vai caminhando na vida, se lapidando e parece que esse é um capítulo que nunca chega, né? A gente nunca vai poder se apropriar dessa essência. Então, indo com essa intenção interna de também fazer dessa jornada um reencontro com a sua maestria, com o seu guru interno, é também uma motivação muito importante, né? Nós estamos chegando nessa fase da vida em que realmente cada vez mais as histórias estão confirmando pra gente que não é fora que as respostas estão, né? É dentro de cada um de nós, né? O nosso sábio interno, a nossa sacerdotisa interna, ela tá super disponível e é nesse sentido que o trabalho também vai ser conduzido por nós. Exatamente. Então, se você se sentiu tocado ou tiver dúvidas, quiser saber mais, você deixa seus comentários. Aqui embaixo do vídeo tem o link também com mais informações, com nosso e-mail, etc. Já está tudo programado, os roteiros, viagem, valor. Então fala com a gente vai passando todas as informações que você precisar. Lembrando que o reencontro com a essência, nossa jornada para Israel, será nós vamos partir no dia 5 de setembro. Isso, então nós vamos informando o roteiro, a gente vai detalhando nos próximos vídeos algumas etapas bem significativas dessa jornada e no finalzinho nós vamos ter uma rápida passagem pela Turquia para conhecer Istambul, então vai ser também tomar contato com aqueles mercados multicoloridos, saborosos, deliciosos, então uma viagem bem bacana. Será a cereja do bolo. Esse é o nosso convite e curta o vídeo, compartilhe se você sente que tem alguém que possa realmente ter esse entrosamento conosco nessa jornada. Isso aí. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.